Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, o jugo leve. Venham a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Encontrarão repouso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus. Todo sofrimento, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontra consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições recaem com todo o seu peso, e nenhuma esperança ameniza o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: venham a mim, todos que estão fatigados, e eu os aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição à sua assistência, é a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois se impõe como dever o amor e a caridade. Então, meus irmãos, com Jesus tudo é bem mais fácil, né? Então, Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seremos aliviados. Irmos a Jesus não só no físico, mas em espírito também, né? Então, o jugo com Jesus é leve, é suave. Para quem acredita em Deus, para quem acredita em Jesus, na hora dos seus problemas, das dores físicas, principalmente se conhece o Espiritismo, sabe que tudo tem uma causa, que nada acontece por acaso. Se nós hoje estamos passando por algum tipo de aflição, Deus sabe o porquê. E se a pessoa tem fé em Deus, mesmo que ela não conheça o Espiritismo, as leis de causa e efeito, ela coloca sua fé em Jesus, em Deus, pede força, pede confiança para passar por aqueles momentos tão difíceis, pede sabedoria para saber lidar com a situação, porque todo ser humano tem problemas, né? Uns mais leves, outros mais graves, outros mais pesados. Então, se a pessoa confia em Jesus, e ela se entrega em suas mãos, e ela segue o que Jesus falou aqui, o cumprimento, seu jugo é leve, né? A pessoa que pratica a caridade, o amor, a lei de Deus, então o jugo fica mais leve, porque essa pessoa conhece a Jesus e pede muita força. Então ela vence esses momentos difíceis. Quando a pessoa tem fé em Deus, ela vence esses momentos difíceis com mais calma, com mais equilíbrio, e consegue passar por tudo isso sem sofrer tanto, né? Porque ela tem a fé em Deus, ela sabe que aquele momento difícil vai passar. Então, quando se olha para trás, puxa vida, mas eu passei por tudo isso, quanta coisa eu passei, mas ela estava com fé em Deus, então passou mais suave. Agora, a pessoa que tem os seus problemas sérios, muito sérios, não confia em Deus, em Jesus, fica reclamando, coloca a culpa em todo mundo, onde muitas vezes a culpa é da própria pessoa, que às vezes a própria pessoa procura problemas para a vida dela com suas próprias pernas, né? Um exemplo, se sabe que a Covid está aí, um amigo vai fazer uma grande festa, te convida e você vai, aí pega uma Covid e fica quase que morrendo ou até morre, a culpa é sua, porque se sabe que tem tanta Covid espalhando novamente, tanta gente morrendo de novo, e vai a uma festa, lá pode ter várias pessoas contaminadas, e você procurou com suas próprias pernas, em vez de ficar quieta dentro de casa, não é? Então, a culpa não é de ninguém, é só daquele. Então, muitos problemas nós procuramos com as nossas próprias pernas. Aí, depois reclama, culpa todo mundo, culpa Deus, porque está sofrendo. Aí fica muito difícil. Aí esse fardo fica muito, muito pesado, quando a pessoa só sabe reclamar, só sabe xingar, né? Então,
Com Deus o jugo é mais leve, com Jesus o jugo é suave, porque Jesus nos ajuda a carregar nossas cruzes. Quando a gente tem fé nele e se coloca em suas mãos, a gente atrai os espíritos de luzes que vêm nos dar força, né? Que os espíritos de luzes são trabalhadores de Jesus, né? Então, através deles, Jesus chega até nós, nos dando força, nos mostrando o caminho, né? Se a gente está muito doente, passando muito mal, os espíritos de luz vêm, nos aplica passe. Muitos médicos da espiritualidade vêm nos fazer operações espirituais. Então, com Jesus o jugo é leve, meus irmãos. Então, nós devemos reconhecer o poder de Jesus, porque tanta gente que às vezes está com doenças graves e ficam curados, né? Eu lembro uma vez que eu vi um depoimento de uma mulher que ela era linda, estava internada porque ela ia operar o rosto. Ela estava com um caroço imenso num lado do rosto, que deixou o rosto dela completamente deformado. Então, à noite, ela chegou na janela, olhou para o céu e pediu a Jesus que curasse ela, pediu com tanta fé e confiança, que pediu a Jesus que curasse, que livrasse ela daquele problema, que ela não tivesse que operar. No outro dia de manhã, que os médicos foram pegar ela para operar, o caroço tinha sumido, só estava aquela marca onde havia existido o caroço, né? E eu tenho uma amiga também que cuidava de muitas crianças e ela estava com angina no coração. Ela cuidava de muitas crianças que estavam abandonadas na rua, ela pegava e cuidava. Então, ela internou porque estava com angina no coração. Aí ela voltou para casa, deitou na cama. Aí ela conversou com Jesus e falou com ele: se o senhor quer que eu cuide dessas crianças, então o senhor me cura, me tira dessa cama. Porque como que eu vou cuidar dessas crianças deitadas aqui nessa cama? Ela falou assim firme com Jesus. Aí ela levantou e foi cuidar das crianças e não sentiu mais nada. O problema do coração estava ali, mas ela não sentia mais nada, ela ficou bem. E com isso ela cuidou de muitas crianças sem ganhar nada, né? Por caridade, por amor, foi uma promessa que ela tinha feito de tirar todas as crianças da rua. Mas infelizmente, a política entrou no meio, a tutelar da criança e acabou com tudo. E as pessoas que pegaram as crianças para cuidar não deram conta. Enquanto que ela, com uma filha ajudando, e às vezes que parecia alguém da rua, outras pessoas, para dar uma assistência, ela sim conseguia cuidar de todas as crianças. Mas quando foi para a mão das outras pessoas, não conseguiram e as crianças voltaram para a rua. Muitas foram ser mães solteiras, muitos entraram pelas drogas. Então, às vezes a política estraga tudo, né? Infelizmente. Então, quando se tem fé em Deus e acredita, a gente se levanta do chão. Se a gente caiu e pede: Jesus, me ergue, me ajuda, ele te tira do chão. Mas é preciso ter fé, é preciso ter confiança. Como ele fala aqui, ó, seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Então, quando a gente pratica o amor e a caridade, nosso jugo fica mais leve. Quando a pessoa para de preocupar com o seu próprio umbigo e vai procurar ajudar o seu próximo que está doente, ou vai no asilo visitar os doentes, dar uma água, dar uma comida, ele esquece dos seus problemas enquanto está cuidando, praticando a caridade, né? E mesmo quando volta a lembrar dos problemas, pensa assim: puxa vida, mas tem tanta gente sofrendo mais do que eu, do que eu estou reclamando? Do que eu estou reclamando se Deus está me dando tudo, está me dando força, me ajudando? Então, para quem pratica a caridade, o amor, esse jugo é mais suave, porque Jesus só quer que a gente segue as suas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente preocupa mais com as pessoas que estão doentes, que a gente precisa ajudar, fazer uma visita, fica muito mais fácil, porque estamos praticando a caridade, o amor. Então, quando nós nos doamos, nós também recebemos. Então, quanto mais a gente doa,
mais a gente recebe. Deus é amor, Jesus é amor. Então devemos ter fé e confiança em Jesus, na certeza de que a gente não coloca a nossa cruz na porta de ninguém. Se passamos por dificuldades graves, é porque precisávamos passar por aquilo, porque não existe coincidência em nada. Tudo tem um porquê. Então, quando a gente conhece o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, e a gente estuda e compreende, a gente entende que nada acontece por acaso, que Deus nos ama e tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento moral, espiritual, né? Então vamos nos colocar na mão de Deus, nas mãos de Jesus, da doce Mãe Maria, que o nosso jugo vai ficar mais suave, mais leve e nós vamos crescer em fé, em força e em confiança, né? Tem pessoas que às vezes têm um pequeno problema, já desespera, arranca o cabelo da cabeça. E quando vier os problemas grandes? Porque Deus não coloca peso em nossas costas se nós não aguentamos, né? Então vamos confiar em Deus, vamos confiar que o jugo com Jesus fica leve, fica suave, mas é preciso acreditar nele. Então as pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé, não acreditam em nada, às vezes se desespera. Um problema pequeno, muitas vezes tiram até suas próprias vidas. Às vezes a solução do problema está ali na frente, mas o desespero, a falta de fé não deixa que a pessoa vê a solução para o seu problema. Então tem hora que a gente precisa silenciar nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Deus, para ver o que Ele está passando para nós. Porque muitas vezes tem um tanto de espírito de luz junto com o nosso espírito protetor, tentando nos ajudar, mostrando-nos o caminho, mas a gente está com a cabeça tão cheia de coisas que a gente não consegue ouvir. Então é preciso silenciar a mente, né? Então quando a gente para e ora com fé, a gente vai sentindo uma calma, uma tranquilidade, a gente acalma a mente, acalma o coração, aí os espíritos de luz conseguem passar para a gente que a gente precisa, força, nos dá um passo para a gente acalmar, aí a gente começa a achar a solução dos nossos problemas. Então ninguém está sozinho nesse planeta, nenhum ser humano está sozinho. Temos muitos irmãos que nos ajudam, nosso espírito protetor, né? Nossos amigos espirituais, parentes e amigos que já desencarnaram, que estão bem, todos tentam nos ajudar e nos mostrar o caminho, mas é preciso ter ouvido para ouvir, ter olhos para ver. Então, meus irmãos, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus e nos colocar em suas mãos. Quando o problema parece que está mais difícil, que a gente já não está suportando mais, é porque aquele problema já está passando e Jesus está, como se diz, nos carregando no colo. Porque Deus sabe o que acontece com cada um de nós. E mesmo que nós não pedimos ajuda, tem sempre alguém que intercede por nós. Às vezes um amigo, alguém na espiritualidade. Então ninguém está sozinho. Mas é preciso que nós abrimos os nossos corações. Porque se a porta estiver fechada, eles não vão desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Quando a gente fala, meu Deus, dai-me força, a gente abre essa porta e a espiritualidade começa a agir em nossas vidas. Então vamos confiar em Jesus, o seu jugo é leve, né? Sua lei é suave. Que Deus nos abençoe a todos nós, meus queridos irmãos. Que a paz, o amor de Jesus Cristo envolva todos vocês que estão me ouvindo em muita paz, em muita luz, sabedoria, saúde no corpo, na alma e na mente, pois quando estamos em comunhão com Deus, é uma paz tão gostosa que nós sentimos em nossa alma, nos fortalece. Então vamos orar mais e vigiar mais, vamos confiar em Jesus. Que Deus os abençoe e proteja os seus lares, seus familiares e toda a nossa Mãe Terra com muita luz e muito amor. E peço aos irmãos, se estão gostando dos vídeos, compartilhem. Dê um joinha aí para que mais pessoas possam conhecer o Espiritismo, né? Pois na minha casa espírita a gente não está trabalhando, eu acho que nem tão cedo nós vamos voltar a trabalhar, porque o Covid está aumentando muito, né? Então,
Eu peço aos irmãos que compartilhem, pois através desse trabalho que estou fazendo no YouTube, é uma forma de trabalho das mensagens dos Espíritos de Luzes chegarem até os irmãos. Se vocês estão gostando, compartilhem, dá um joinha aí. Se quiser fazer alguma pergunta, eu respondo. Estamos todos juntos nessa linda Mãe Terra. Todos nós somos viajantes aqui no planeta Terra, né? Como eu já disse antes, nós não somos da Terra. Todos nós somos espíritos de outros planetas, de outros planos espirituais. A Terra é só uma escola na qual a gente está aqui vestida com esse corpo físico para aprendermos. Mas nós somos espíritos, viemos de outros planos, né? Então, graças a Deus ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vem abrir os nossos olhos, nos mostrar as causas, os efeitos, o porquê da reencarnação, o porquê nós desencarnamos. Então, meus irmãos, quem não conhece o Espiritismo, não tem o livro aí para estudar, eu agradeço por estarem me ouvindo, porque assim esse conhecimento chega a mais pessoas e assim eu vou estar trabalhando e a palavra, o mais importante, a palavra de Jesus vão chegar àqueles que estiverem me ouvindo. Eu agradeço muito a vocês que estão me ouvindo, porque isso me faz ter mais e mais vontade de trabalhar. Que Deus os ampare, hoje, amanhã e sempre. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.